Imagina só a seguinte cena, tipo milhares de anos atrás. Um grupo dos nossos ancestrais ali, sentados em volta de uma fogueira na savana. É um cenário onde a sobrevivência daquele pequeno grupo dependia inteiramente de uma coisa, né? A confiança mútua. Exato. Um passo em falso, sabe, uma aliança quebrada e o resultado era literalmente a morte. A grande questão é como construir essa confiança num mundo tão hostil. E, curiosamente, a resposta não estava só em caçar juntos ou dividir o fogo. A resposta pode estar em algo que a humanidade faz até hoje, muitas vezes com uma boa dose de culpa, diga-se de passagem, que é falar sobre quem não está presente ali ao redor da fogueira. O que nos leva a um dos maiores paradoxos do comportamento humano. Aquilo que hoje a gente classifica rapidinho como uma falha moral, um desvio de caráter, na verdade funcionou como uma das ferramentas de sobrevivência mais sofisticadas da nossa espécie. Nossa, sim! E é exatamente a partir desse paradoxo que a gente dá a largada no nosso mergulho profundo de hoje. Vamos explorar o trabalho minucioso e super instigante do autor Everton Andrade. A pesquisa dele se chama Por que eu falo do outro? E a missão da nossa análise de hoje é justamente desconstruir esse hábito. A gente quer entender as engrenagens ocultas, sabe? Os motivos biológicos, os gatilhos psicológicos, as raízes filosóficas e os impactos históricos. Tudo isso para explicar por que o ser humano sente um prazer tão intenso, quase inconfessável, e interferir negativamente na vida alheia. E nós temos em mãos um material bem denso que viaja desde o comportamento dos primatas, passa pelos laboratórios modernos de neurociência e vai desembocar lá no caos da cultura do cancelamento digital. A linha que costura tudo isso para quem está ouvindo a gente é a constatação de que o ato de falar mal de alguém não é um acidente de percurso na nossa civilização. É uma força motriz. Com certeza. O desafio aqui é compreender como algo aparentemente tão rasteiro, tipo uma fofoca de corredor, carrega a mesma mecânica que foi capaz de erguer e destruir impérios. Bom, para começar a desvendar isso, a gente precisa olhar para a própria ferramenta do crime, que é a linguagem. A etimologia das palavras que a gente usa para descrever esse comportamento já conta uma história fascinante por si só. As raízes das palavras revelam muito. Sim. Pega a palavra fofoca, por exemplo. Ela tem uma origem onomatopeica. O som da palavra imita a própria ação, um som fofo, sabe? Um sussurro abafado no ouvido, algo que na sonoridade parece inofensivo, quase infantil. Mas a escalada linguística a partir daí é brutal, né? Total. Quando a gente passa para calúnia, que vem do latim, a inocência desaparece por completo. A palavra já carrega o peso do artifício, da mentira fabricada com a intenção clara de causar dano. E aí entra a difamação. Exatamente, que é a engenharia reversa do prestígio. É literalmente arrancar a boa fama de alguém em praça pública. E a minha favorita, assim, visualmente falando, é mexerico. Traz aquela ideia física de mexer, de colocar as mãos sujas naquilo que deveria estar quieto. Eu gosto muito dessa imagem do mexerico. Pois é, e pensando nessa fisicalidade, me vem uma dúvida curiosa. Considerando o que a gente sabe sobre a evolução, a fofoca seria tipo uma espécie de catação de piolhos verbal para os humanos? Olha, o que é fascinante aqui é que essa analogia é surpreendentemente precisa do ponto de vista científico. O antropólogo Robin Dunbar dedicou boa parte da carreira dele para estudar exatamente essa transição. Ah, o estudo com os primatas, né? Isso. Nos primatas, o grooming, que é essa catação mútua de piolhos e parasitas, não é só a higiene. É o principal mecanismo de coesão social deles. É através daquele toque prolongado que eles formam alianças políticas, demonstram afeto, apaziguam tensões. Mas deve ter um limite para isso, não? Exato. O problema é a matemática da coisa. Existe um limite físico e temporal de quantos macacos um indivíduo consegue catar por dia. Claro, o dia só tem 24 horas e a gente só tem 2 mãos. O que significa que o tamanho do grupo fica restrito. Então, quando os primeiros hominídeos começaram a se aventurar em ambientes mais abertos e perigosos, eles precisavam formar bandos muito maiores para sobreviver aos predadores. E aí o toque físico já não dava conta de manter centenas de indivíduos coesos. Perfeito.
Foi aí que a linguagem evoluiu para preencher essa lacuna. A fofoca permitiu catar os piolhos de várias pessoas ao mesmo tempo, à distância, só trocando informações. Espera aí, vamos desempacotar isso. Eu entendo a ideia de transmitir informações úteis, tipo assim, tem um leão perto do rio. Mas como falar mal de alguém, especificamente, ajuda a construir confiança? Parece o oposto, né? Sim, porque se alguém falar mal de um terceiro para mim, a minha primeira reação racional deveria ser desconfiar dessa pessoa, não confiar mais nela. Parece bem contraintuitivo, mas o estudo experimental do pesquisador Rolf D. Sommerfeld esclarece esse ponto de forma brilhante. Em grandes grupos, o maior perigo não é só o predador lá fora, mas o trapaceiro lá dentro. O famoso folgado do grupo. Exato. Aquele indivíduo que come a carne da caça, mas não ajuda a caçar. Aquele que dorme no turno de vigia. A fofoca funciona como um sistema de alerta precoce e um banco de dados moral da comunidade. Ah, entendi. Então a fofoca mapeia quem não está colaborando. O Sommerfeld demonstrou que repassar informações negativas sobre quem quebra as regras sociais é essencial para a manutenção da cooperação. E para garantir que os humanos não parassem de fazer esse monitoramento, a biologia criou um truque químico implacável. Um sistema de recompensa no cérebro. Um sistema poderosíssimo. Quando duas pessoas compartilham uma fofoca sobre um terceiro que violou uma norma, o cérebro delas libera dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa e do prazer. Nossa! E, simultaneamente, rola a liberação de ocitocina, que é conhecida como o hormônio do vínculo e da confiança. Ou seja, ao excluir verbalmente o trapaceiro, os dois que estão fofocando sentem um pico de prazer e se unem quimicamente de uma forma muito mais forte. Então o cérebro recompensa o ato de limpar a tribo com uma sensação narcótica de pertencimento. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque pensa bem, a gente não está mais fugindo de tigres, dente de sabre na savana. Definitivamente não. A nossa tribo hoje é o escritório de contabilidade, é o grupo de WhatsApp da família, o condomínio. E, no entanto, a gente continua usando essa mesma ferramenta primitiva de exclusão contra pessoas que não representam um risco de vida real. E é por isso que a pesquisa entra de cabeça na psicologia para explicar essa adaptação, trazendo a teoria da comparação social do Leon Festinger. Sim, e o que me parece, lendo o material, é que no mundo moderno, rebaixar o outro virou um atalho mental para a própria autoafirmação. Pensa bem, é muito mais fácil e dá muito menos suor cortar as pernas do vizinho para parecer mais alto do que fazer o esforço hercúleo de construir uma escada para si mesmo. Essa imagem ilustra perfeitamente o ganho de autoestima por comparação que o Festinger descreve. Mas olha, a neurociência moderna foi além da teoria da psicologia e conseguiu mapear esse atalho perverso operando em tempo real dentro do nosso crânio. Sério? Como eles mediram isso? Pesquisas recentes lideradas por JU utilizaram exames de ressonância magnética funcional para investigar um estado emocional que os alemães chamam de Schadenfreude. Schadenfreude. Que é aquela alegria sutil e sombria que a gente sente diante do infortúnio alheio, né? Exatamente. Então, quando aquele colega de trabalho arrogante que acabou de ser promovido tropeça e derruba café na camisa branca, o que acontece no cérebro de quem está assistindo essa cena? Os exames mostram que o estriado ventral se ilumina feito uma árvore de Natal, e essa é a região do cérebro associada ao processamento de recompensas primárias. É a mesma área que ativa quando a pessoa ganha um dinheiro inesperado ou quando come açúcar ou sacia a sede. Caramba, então a biologia humana foi programada para extrair prazer físico do fracasso alheio? Principalmente quando o alvo é alguém que desperta inveja ou representa uma ameaça de status. É quase perturbador pensar que a neurociência já confirmou o que a filosofia já denunciava há séculos, sem precisar de nenhuma máquina de ressonância. Os filósofos já tinham sacado isso há muito tempo. Sim, a pesquisa mergulha no pensamento do Arthur Schopenhauer, por exemplo. Ele já tratava a arte de insultar e diminuir o outro como uma tática de autopreservação de um ego inerentemente frágil e egoísta. A filosofia traz o diagnóstico da doença cujos sintomas a ciência mapeia hoje em dia. E o Friedrich Nietzsche levou essa análise ao extremo com o conceito de ressentimento. Ah, o ressentimento de Nietzsche é fortíssimo. Para ele, existe uma dinâmica onde aqueles que se sentem incapazes, que não têm potência para criar ou para se destacar,
Usam a moralidade, a crítica e a fofoca como instrumentos de uma vingança imaginária. Como eles não conseguem se elevar ao nível dos fortes, eles tentam puxar todo mundo para baixo. Pra lama, né? Igualando o jogo por baixo. E isso se conecta de uma maneira meio assustadora com o conceito de nivelamento do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. O Kierkegaard via a tagarelice constante como uma máquina de desumanização. Exatamente. Para ele, o indivíduo que não quer assumir o peso de ser autêntico se esconde ali na multidão, na massa anônima. E a partir desse esconderijo seguro, essa massa passa a atacar e destruir tudo que ousa ser excepcional, tudo que se destaca. A tirania da mediocridade em ação. É um grupo inteiro minando o novo funcionário que tenta melhorar os processos da empresa só porque a excelência dele evidencia a estagnação dos outros. E o perigo real surge quando esse ressentimento individual, essa necessidade de nivelamento que a psicologia e a filosofia mapearam, sai da máquina de café do escritório e ganha escala social. O buraco é mais embaixo. É nesse ponto que a fofoca deixa de ser só uma falha de caráter de um vizinho invejoso e passa a ter força motriz para derrubar governos, iniciar guerras e moldar a história global. A literatura clássica é cheia de alertas sobre isso. A gente vê personagens movidos puramente pelo ressentimento, tipo o Iago do Shakespeare. Um manipulador de primeira. Sim, ele destrói o general Otelo e todo mundo ao redor, não usando espadas, mas sussurrando dúvidas e boatos nos momentos exatos. Ou em O Misantropo, do Molière, onde a elite se reúne naqueles salões luxuosos só pelo prazer sádico de esfolar a reputação de quem não está presente. Tem o Garcia Marques também? Perfeito. A gente tem o retrato asfixiante do julgamento social em Crônica de uma Morte Anunciada. Aquela pressão absurda do "o que a sociedade vai dizer" acaba empurrando os personagens para um assassinato que ninguém realmente queria cometer. Mas ok, vamos desempacotar isso. Como essas dinâmicas da ficção se traduziram em derramamento de sangue e rearranjos de poder na nossa história real? Como a fofoca vira uma arma de destruição em massa? Se a gente conectar isso ao cenário maior, a história da civilização funciona como um imenso laboratório para essas dinâmicas. Vamos pegar a anatomia da destruição de Sócrates, lá em 399 a.C. A condenação da cicuta. Isso. A narrativa oficial diz que ele bebeu cicuta depois de ser condenado por corromper a juventude. Mas a verdadeira execução dele começou décadas antes, com uma campanha implacável de difamação. O dramaturgo Aristófanes escreveu a comédia As Nuvens, que foi encenada para milhões de atenienses. E como ele era retratado na peça? Não como um filósofo genial, mas como um charlatão perigoso e ridículo que ensinava os jovens a desrespeitar as leis. Essa peça funcionou como um vírus na opinião pública. Quando Sócrates finalmente pisou no tribunal, a mente dos jurados já estava envenenada por 20 anos de fofocas encenadas. Ou seja, a reputação dele já estava morta muito antes do julgamento legal. E a pesquisa mostra que essa mesma tática de manipular a narrativa do outro foi refinada na transição da República para o Império Romano. Otaviano, que logo se tornaria o Imperador Augusto, precisava tirar do caminho o rival dele, o Marco Antônio. E adivinha o que ele fez? Uma campanha de fake news em plena praça pública. Total. O Otaviano mandou cunhar moedas, distribuiu panfletos, contratou poetas para espalhar que o Marco Antônio tinha enlouquecido, que era um escravo submisso da rainha Cleópatra, disposto a entregar Roma aos egípcios. Ele não atacou as propostas políticas do rival, ele atacou a honra. E o boato acabou justificando a guerra. A eficácia dessa estratégia está na criação de um monstro, sabe? E poucas épocas ilustram tão bem a letalidade disso quanto as caças às bruxas na Europa moderna. E olha, não se tratava só de superstição descontrolada. Tinha um método ali. Muito. Obras como o infame Malleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, não eram só livros bizarros. Eram manuais teológicos e jurídicos que deram uma estrutura legal para a malícia humana. Institucionalizou a fofoca. Exato. Se a colheita de alguém falhasse ou uma vaca morresse, não era uma sorte. A culpa era da vizinha idosa e excêntrica. A filósofa Silvia Federici documenta minuciosamente como essa fofoca armada foi usada em larga escala pelas autoridades para controlar a população, destruir laços comunitários e eliminar resistências durante transições econômicas super brutais.
Os exemplos históricos vão se empilhando, né? O material aponta a Revolução Francesa, onde os libelos, que eram panfletos, muitas vezes pornográficos e totalmente inventados, destruíram qualquer rastro de humanidade da rainha Maria Antonieta, muito antes dela chegar à guilhotina. A famosa frase do brioche, né? Nossa, o "se não tem pão, que comam brioches" é o exemplo clássico de um boato plantado que virou fato histórico no imaginário popular. E, avançando no tempo, a gente tem o caso Dreyfus, onde um oficial do exército francês foi condenado por traição à base de documentos forjados e puro antissemitismo, uma trama que foi denunciada pelo Émile Zola. E, mais recentemente, o macartismo nos Estados Unidos. Sim, durante a Guerra Fria. Naquela época, o simples sussurro de que um roteirista de Hollywood ou um acadêmico era simpatizante do comunismo destruía a vida da pessoa do dia para a noite, sem precisar de uma única prova concreta. Ao alinhar esses eventos todos, a mecânica da difamação fica muito exposta. Fica claro que a fofoca política, como ferramenta de extermínio, ganha proporções incontroláveis sob condições bem específicas. Durante crises agudas, quando a sociedade precisa desesperadamente de um bode expiatório fácil, e em períodos de extrema polarização. Nessas horas, o outro deixa de ser um humano com ideias diferentes, né? Ele é destituído de humanidade e transformado num conceito demoníaco que precisa ser extirpado. E aqui vale fazer um destaque imparcial muito importante, baseado em todas as fontes que a gente levantou. Essa engenharia do cancelamento histórico não tem lado ideológico. Ela foi e continua sendo operada por diferentes grupos no poder. Tanto a direita quanto a esquerda. Exatamente. Como um mecanismo universal de controle e manipulação de massas. O que nos traz para o cenário atual. E é aqui que a coisa fica vertiginosa. Em todas essas épocas históricas que a gente mencionou, destruir uma reputação dava um trabalho monumental. Exigia acesso a gráficas clandestinas, envolvia subornar autoridades, encenar peças de teatro, distribuir panfletos de mão em mão correndo o risco de ser preso. Havia um atrito físico no processo de difamação. E hoje, esse atrito simplesmente desapareceu. A arma de destruição de reputações mais potente da história está no bolso de qualquer pessoa com um smartphone. A internet parece que pegou aquele instinto primitivo de caça às bruxas, que estava dormente na nossa biologia, e injetou nele o Wi-Fi de alta velocidade e a conveniência de fazer tudo isso do sofá de casa. É assustador. A grande pergunta é: como a tecnologia consegue desligar a nossa empatia básica com tanta eficiência, transformando pessoas reais, de carne e osso, em meros avatares descartáveis, prontos para o linchamento? A resposta está num descompasso trágico entre a nossa biologia evolutiva e o ambiente digital. O psicólogo John Suller definiu isso como o efeito de desinibição online. Como funciona isso no cérebro? Bom, o cérebro humano evoluiu para sentir empatia através de sinais físicos. Se alguém ofende outra pessoa frente a frente, existem freios naturais, sabe? O contato visual, a expressão de choque ou dor no rosto da vítima, a mudança no tom de voz, o risco de uma retaliação física imediata. Tudo isso ativa circuitos neurais que fazem a gente recuar. Perfeito. Só que na internet, no conforto do anonimato ou por trás do vidro de uma tela, esses sinais físicos simplesmente não existem. O custo social da crueldade despenca para zero. A tela age como um escudo que desliga os freios inibitórios do cérebro, permitindo que as pessoas projetem as piores frustrações sem lidar com o impacto real no momento em que digitam. Isso explica aquele fenômeno perturbador que o jornalista John Ronson explorou nos estudos dele sobre humilhação pública na era digital. O linchamento virtual, né? Sim. Quando a gente lê os relatos desses linchamentos, fica muito evidente que a multidão raramente está preocupada com justiça ou pedagogia. É sobre o espetáculo. É a psicologia de turma na forma mais pura. Lembra daquele pico de dopamina que os nossos ancestrais sentiam ao fofocar sobre o trapaceiro da tribo? Lembra, você comentou. Então, nas redes sociais, esse sistema de recompensa é hackeado e amplificado exponencialmente. Participar de um linchamento virtual, atirar a pedra digital e receber dezenas de curtidas e retweets gera uma avalanche de dopamina. O indivíduo sente que pertence ao grupo dos justos,
entre aspas. Exato. A moralidade individual é esmagada pela euforia da turba. E o algoritmo das plataformas, que é desenhado justamente para engajar através de emoções extremas, distribui as pedras e incentiva o apedrejamento. O sistema lucra com a indignação. Para quem está na ponta receptora dessa fúria, os danos não ficam restritos ao mundo virtual. A pesquisa aborda o chamado efeito nocebo, que foi investigado por pesquisadores como o David Robson. É fascinante e trágico ao mesmo tempo. A ideia de que palavras numa tela podem, de fato, alterar e destruir a fisiologia de um ser humano. Como esse salto do digital para o biológico acontece? A ponte biológica é dramática, viu? O cérebro humano não desenvolveu áreas diferentes para processar a dor física e a dor social. Mentira! É a mesma área? A mesmíssima. Quando uma pessoa é alvo de exclusão social, humilhação pública ou ostracismo intenso, a região do cérebro chamada córtex cingulado anterior entra em hiperatividade. É a região que dispara quando a gente quebra um braço ou leva um soco no estômago. Caramba, o corpo entende o cancelamento virtual como uma ameaça de morte iminente. Isso dispara uma cascata de hormônios de estresse, como o cortisol, que em níveis crônicos corrói o sistema imunológico, altera a arquitetura do sono e empurra a vítima para quadros de depressão severa. A dor é literal e fisicamente mensurável. É devastador. E o mais irônico de tudo isso, de acordo com o trabalho do Everton Andrade, é que esse processo também envenena o cérebro de quem ataca. A fatura chega para todo mundo. Pois é. O material indica que pessoas que passam a vida focadas em vigiar, criticar e diminuir os outros acabam atrofiando o próprio potencial. Elas desenvolvem o que a neurociência chama de neuroplasticidade para o pessimismo. Um nome bem sugestivo. E real. O cérebro literalmente se molda para enxergar apenas falhas e ameaças, incapacitando o indivíduo de construir conexões reais ou de focar no próprio crescimento. O crítico se torna prisioneiro da vida que ele julga. É um ciclo de autodestruição. Então, o que tudo isso significa? Diante de um cenário onde a nossa evolução biológica nos empurra para a fofoca, a nossa psique frágil busca atalhos para inflar o ego e a tecnologia nos recompensa financeira e socialmente por linchar o próximo. Como é que a gente escapa? Quais são as ferramentas reais para não ser engolido por essa dinâmica? Isso levanta uma questão importante. Porque o antídoto não exige uma tecnologia nova, mas sim um resgate profundo da ética clássica e do esforço consciente de autopoliciamento. A pesquisa destaca protocolos práticos para interromper esse ciclo. Qual é o primeiro passo? Os clássicos 3 crivos de Sócrates. É uma barreira mental antes de qualquer palavra dita ou digitada. O primeiro crivo é verdade. E aqui a barra é alta, tá? Não serve dizer, eu li em algum lugar ou me disseram. É ter certeza absoluta e documentada. Certo, e se passar por esse? Se passou, vai para o segundo crivo, é bom. Repassar essa informação ajuda a construir algo de positivo ou apenas destrói pelo prazer da destruição? E o terceiro, é necessário. Se eu guardar silêncio, algum mal irreparável vai acontecer. Se a resposta for não, o silêncio é a escolha ética. Exatamente. Outra regra prática fantástica levantada pelo autor é a regra da presença física. É de uma simplicidade brutal. Jamais escreva num teclado ou num grupo de mensagens qualquer comentário que você não teria a coragem absoluta de dizer olhando fixamente nos olhos daquela pessoa a meio metro de distância. Essa regra desarma instantaneamente a covardia do efeito de desinibição online. Outro ponto vital é o direcionamento da crítica, quando ela for estritamente necessária. A crítica ética ataca as ações, os fatos, os argumentos, jamais o ser humano. O ataque ad hominem. Isso. O momento em que a argumentação resvala para o ataque pessoal é o atestado de falência intelectual de quem critica. E a ferramenta final, e talvez a mais difícil, é a autocrítica implacável. Olhar para o próprio umbigo. Sempre que surgir aquele impulso incontrolável de fofocar, de diminuir o outro ou de participar de um cancelamento, a pessoa tem que pausar e fazer a si mesma a pergunta mais desconfortável de todas. Que seria?
Em qual área da minha própria vida eu estou estagnado ou fracassando neste momento, a ponto de precisar assistir à queda do outro para me sentir minimamente bem? Como a gente viu, a necessidade de humilhar é o sintoma mais claro de um ego em desespero. E para coroar essa linha de pensamento prático, a pesquisa resgata aquela máxima maravilhosa atribuída a Eleanor Roosevelt, que divide a postura humana de forma muito cirúrgica. Mentes grandes discutem ideias. Mentes médias discutem eventos. Mentes pequenas discutem pessoas. O que a jornada por toda essa pesquisa nos ensina é que o impulso de falar do outro é inerente à condição humana. Começou como uma ferramenta de coesão, de sobrevivência, mas nas mãos do nosso ressentimento e com os megafones da tecnologia, virou um veneno. A verdadeira marca de evolução e civilidade de um ser humano no mundo contemporâneo não é a capacidade de destruir os outros com palavras articuladas, mas o domínio total sobre seus próprios instintos reativos. Bom, para recapitular a montanha-russa do nosso mergulho profundo de hoje, para quem acompanhou a gente até aqui, nós entendemos que a fofoca começou como uma versão humana da catação de piolhos, um meio de saber quem era confiável ao redor da fogueira. Uma ferramenta de coesão do grupo. Isso. E vimos, através das máquinas de ressonância e da filosofia, como os nossos cérebros são quimicamente viciados no fracasso alheio, usando isso como um atalho barato para o sucesso próprio. A neurociência do Schadenfreude. Exato. Atravessamos milênios de história, onde essa fraqueza psicológica foi transformada em método institucional para assassinar reputações, desde os tribunais atenienses até os panfletos contra Maria Antonieta. Até desaguar no mundo de hoje. Pois é, desaguamos num desastre do linchamento digital, onde a falta de atrito transformou a dor de pessoas reais em combustível para algoritmos. E enquanto fechamos essa dissecação do trabalho fascinante de Everton Andrade, eu quero deixar quem nos escuta com um último ponto de reflexão que eleva tudo que a gente discutiu aqui a um patamar ainda mais urgente. E que reflexão é essa? Pensa bem, se a fofoca evoluiu, lá nas savanas africanas, como uma ferramenta estritamente biológica para nos alertar sobre perigos reais e construir a confiança dentro do grupo, o que acontecerá agora, no exato momento em que entramos de cabeça na era da inteligência artificial e dos deepfakes? Um cenário onde a verdade fica embaçada. Totalmente. Quando for absolutamente e tecnologicamente impossível distinguir se o áudio vazado, o boato nas redes ou o vídeo escandaloso de alguém é real ou uma fabricação digital perfeita, será que essa mesmíssima ferramenta evolutiva, que milênios atrás foi criada com o único propósito de nos unir, será exatamente aquilo que vai nos isolar e destruir a capacidade de confiança humana para sempre? Fica a reflexão.